Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. A família depois da queda. Gênesis 3, 17 a 21. Queridos, se há um dos assuntos que vem sendo tratado ultimamente é a questão familiar. Todos os dias nós escutamos mensagens, palestras, reportagens que falam a respeito da família. A princípio, a família foi criada por Deus como algo muito bom, como tudo foi criado lá no Gênesis. Mas com o passar dos anos, nós verificamos que a família passa por um processo de esfacelamento. E aí fica difícil compreender como a família perdeu a finalidade inicial, isto é, a finalidade para a qual Deus a destinou. Hoje existem vários tipos de família. Na Bíblia nós encontramos mais a família tradicional, aquela formada por pai, mãe, filhos e todo o grupo que estão ali ligado pelo sangue. Mas a palavra também nos diz que o pecado contaminou, o pecado destruiu e ainda continua destruindo as coisas quando há um afastamento da presença de Deus. Quando Adão e Eva pecou lá no Éden, toda a terra sofreu as consequências deste erro. Automaticamente, as famílias que vieram depois de Adão e Eva, automaticamente começaram a padecer por conta do pecado daquele primeiro casal. Mas o que nós queremos abordar é as características da família depois da queda. A primeira coisa que a gente verifica é a quebra da comunhão com Deus, como está escrito lá em Gênesis. Mas a queda da comunhão com Deus levou também à quebra da comunhão do casal. Então, aquele casal que vivia em paz, tinha harmonia, agora isto estava comprometido. Gênesis 3, 17 a 21, nós podemos ler o seguinte: E a Adão disse: Porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, quando comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se torne a terra, porque dela fosse tomado. Portanto, és pó, e em pó te tornarás. Esta foi a palavra de Deus para aquele casal. Então, houve essa quebra, de comunhão com Deus, e a gente vai verificar que logo em seguida houve também a quebra de comunhão do casal. Portanto, a gente verifica que Adão não assume o seu erro e lança sobre Eva a responsabilidade, criando uma situação de amargura entre eles. Começaram a divergir com relação de quem era a culpa. Deus, quando fala com Adão, ele coloca para Eva, Eva diz que era para a serpente, e parece que no frigir dos ovos, a culpa fica com Deus, porque deu a mulher para Adão. A segunda coisa que a gente vê, com relação à família depois da queda, é o trabalho pesado. No Gênesis 3, 17 a 21, nós podemos observar, que Deus faz para Adão e Eva, agora a partir da queda, algumas atividades, porque a terra passou por
transformações. O trabalho ficou mais pesado. Antes o homem trabalhava cuidando do jardim. Agora ficou mais difícil conseguir as coisas. Mas o homem não podia se queixar, pois havia dado motivo para que isto acontecesse. É tanto que lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 39, nós verificamos, né, a palavra de Deus dizendo: de que te queixas, pois, ó homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. O terceiro aspecto com relação à queda, né, da família depois do pecado é a briga familiar. Nós vamos encontrar isso lá em Gênesis 4:8. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Essa briga entre família, lá no princípio, né, ela vai se projetar, né, no tempo e chega até os nossos dias. Então, esse relato bíblico da morte de Abel por Caim foi algo que começa a narrar essa briga familiar. Esse acontecimento da morte de Abel foi uma luta pelo poder, pelo domínio, enlutando a família através desse assassinato. E até hoje a história do homem, né, mostra alguns eventos dessas brigas dentro da própria família, porque assim como o pecado quebrou a comunhão do casal com Deus, quebrou a comunhão do casal entre si e promoveu o trabalho para algo pesado, para a fadiga, o pecado também trouxe para dentro da família a briga tão comum que a gente vê até hoje, pai matando filho matando o pai, e etc, e etc. Mas há também um outro aspecto, o quarto aspecto que o pecado produziu na família é que nada dá certo, nada dá certo. É uma coisa interessante. E a gente pode verificar isto lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, quando diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuadamente. Então, o pecado fez com que a família estivesse sempre errando. Então a gente vê que não há mais respeito dentro da família, é violência. Nós que trabalhamos com idosos verificamos que o maior índice de violência que o idoso sofre vem de dentro da família, são os filhos, netos, esposos. Isso é algo terrível. E na Bíblia a gente verifica também que começou alguns tipos de crimes, né? Como crimes sexuais, né? Mesmo às vezes havendo o reparo, não tão perfeito ou absoluto como as pessoas desejavam, mas o mau casamento, as brigas, os assassinatos, mulheres sendo mortas a toda hora, a todo instante, né? Como a gente vê aqui no Brasil. E tudo isto começou lá no Éden, não é? Quando o pecado começou a destruir a célula familiar. Uma outra coisa, né, que a gente verifica que acontece com a família depois do pecado é a decadência moral. Aí a gente verifica que o negócio é muito mais sério. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, o texto diz o seguinte: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora. E isso aí era uma coisa interessante, porque ela era mandada embora para buscar outro casamento. Por que isso? Porque certamente os homens, quando não queria mais continuar com a sua mulher, ele simplesmente largava ela, deixava ela para lá. Então foi criado leis para evitar que isso acontecesse. Quando o homem repudiava a sua esposa, então ele teria que cumprir uma lei dada por Deus para
protegê-la. E aí o que é que acontece? A gente sabe que naquelas culturas as mulheres não tinham muitos direitos, como a gente verifica hoje, embora hoje os direitos, com toda esta lei, com todo o aparato da justiça, ele não são cumpridos, mas Deus colocou lá, já no Velho Testamento, uma lei para proteger essas mulheres que recebiam uma carta de divórcio. Então, o pecado levou a esse tipo de comportamento dentro da família, né? Essa decadência moral. E o último aspecto do ponto de vista que nós estamos tratando aqui está lá em Gênesis 3:16, que diz o seguinte: e a mulher, ele diz: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Aqui acontece uma coisa interessante, porque esse finzinho do versículo que diz que o desejo será para o seu marido e ele a governará, foi entendido por muitos como sendo um machismo bíblico, né? Esse entendimento de que esse governar é algo que possa levar à prática do machismo é um pensamento errado, porque muitas pessoas pegam esse e ele a governará e cria alguns preconceitos contra a mulher e discrimina, inclusive, a mulher. E isso não é o que Deus registra na sua palavra, porque quando Deus criou o homem, criou homem e mulher. E o texto diz que eles foram criados, né, por Deus no momento da criação com igualdade. Mas o pecado faz com que o homem distorça a palavra de Deus, colocando a mulher como um ser inferior. A Bíblia não é machista, nem é feminista. Homens e mulheres foram criados à imagem de Deus. Nós não estamos mais seguindo o primeiro Adão. A Bíblia nos ensina e nos exorta a seguir o segundo Adão, que é Jesus Cristo. E veja como o segundo Adão cuida da sua esposa, a igreja. Veja como o segundo Adão cuida da sua noiva. Estes termos de como Jesus cuida da igreja, que nós devemos cuidar da nossa família. Fazendo uma revisão, veja, a família depois da queda quebrou a comunhão com Deus, quebrou a comunhão entre si, passou a ter trabalho pesado, passou a ter brigas, faz as coisas quase sempre erradas, passa por decadência moral, se coloca o machismo para dominar e governar sobre a mulher. Mas Deus não faz acepção de pessoas. A família deve ser considerada como corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, devemos amar, viver em comunhão e em harmonia. Que Deus nos abençoe. Amém. Você ouviu Instantes com Deus.